Vamos ver então o que vai acontecer. Vamos falar agora de análise técnica com Sidney Lima, analista de investimentos. Sidney, muito boa tarde e bem-vindo ao closing da BMC. Boa tarde, agradeço aí o convite. Vamos lá, né, fazer a análise aí, ver o que a gente tem aí para os próximos capítulos de Bolsa de Valores. Exatamente, Sidney, porque hoje a Bolsa aqui no Brasil fechou em alta de 0,45%, 118 mil pontos retomados. Mas o que você está vendo no gráfico para esse Bovespa que só anda de lado há semanas e também por um dólar que não sai do patamar de R$ 4,80? Então, o movimento está diretamente relacionado a toda a perspectiva econômica e falta de balizadores, no sentido de indicadores que a gente tem aí, né? O mercado ele é totalmente no curto prazo especulativo. Acredito que a gente tem aí um cenário suavemente mais otimista, estamos engatando aí uma temporada de balanço, então acredito que possamos ter uma perspectiva aí mais otimista, principalmente para a Bolsa de Valores. Quando a gente vem, basicamente, aqui para a análise do índice, deixa eu até compartilhar aqui minha tela com vocês, tela cheia, vamos lá, tela 2, compartilhada. Então, quando a gente vem aqui para o índice, nós temos, né, o índice ele está segurando aqui na região dos 119.260 pontos e ele está tentando fazer esse rompimento aí. Acredito que caso tenhamos alguns indicadores, mas que tragam um sentimento mais positivo aí para o contexto de possibilidade de redução de taxa de juros, contexto de controle de inflação, a gente vem a romper aí facilmente essa região que está persistente da casa dos 119 mil pontos e buscar, quem sabe, lá os 120 e os novos patamares até chegar lá na casa dos 123 mil pontos. Então essa seria aí a minha perspectiva mais relacionada à Bolsa como um todo e ao nosso próprio índice futuro. Perfeito. E agora, e o dólar então, falando agora de índice futuro, aliás, vamos falar agora de Vale e Petrobras, porque falando em dólar agora pensei também na cotação dos minério de ferro do petróleo. Como é que está indo a cotação da Vale e da Petrobras nesse momento de alta, seja do minério de ferro que do preço do Brent lá em Londres? O que você está vendo no gráfico? Então, quando a gente vem para a Vale, tem uma série de expectativas, né? Então, o mercado todo esperando aí incentivos por parte da China. A Vale, o setor de siderurgia e mineração como um todo, ele está completamente exposto a tudo que está acontecendo lá fora. Então, todo mundo aguardando aí os estímulos que vem por conta do governo chinês. E esses estímulos até que não estão saindo aí, pelo menos por enquanto, da mesma perspectiva que o mercado até esperava. Acredito que a Vale ela ainda tem um espaço para congestionar aí na casa dos 65 por ali até esses 70 reais. E ele enfrenta, sempre que ele vem para essa região aqui dos 70 reais, a gente tem uma dificuldade muito grande para poder romper isso. Hoje mesmo, né, logo pela manhã, o mercado de minério de ferro, bolsa lá em Dalian, estava precificando o minério de ferro com mais de quase 2% de alta. Ao longo do dia, ele acabou ficando um pouco mais contido. E agora, se a gente olhar a cotação lá fora, a gente tem uma queda do minério de ferro leve em 0,29, totalmente alinhada à falta de estímulos, falta de indicadores novos que motivem aí esse movimento de alta. Mas se a gente olhar para uma análise técnica puramente, a gente tem uma bandeira, né, de alta e ele tem tudo aí para vir testar novamente essa região dos 70 reais. Caso surja qualquer notícia vindo aí de macro, de estímulos por parte do governo chinês, aí a gente tende a vir aí para o próximo patamar que está lá na casa dos 72 reais por ali. E então essa falta de estímulo que é uma das coisas que está dando mais balizadores para conter a Vale. Quando a gente vem para a Petrobras, o petróleo ele estava reagindo de uma forma mais positiva no mercado internacional. Então a gente tem um petróleo, ele está levemente, né, esteve aí com movimentos leves, e isso tudo traz balizadores aí para que a gente siga com o petróleo lateralizado. Só um adendo, só um acréscimo de informação.
Essa semana é a semana de vencimento de opções, então é característico desse tipo de semana que a gente siga aí com comportamento de mercado mais lateral também. E aí juntou tudo, né? Semana de vencimento de opções, a gente tem falta de indicadores, falta de motivadores. Então, na semana que vem, somado indicadores, tanto voltados para a inflação quanto a taxa de juros, e somado aí também a temporada de balanço um pouco mais aquecida aqui no mercado local, aí a gente deve ver movimentos mais claros, né? No gráfico, quando a gente vem para parâmetro completamente gráfico, a gente está vendo recorrentes bandeiras de baixa para a Petrobras. Então, se a gente olhar puramente para uma ótica gráfica, se a Petrobras ela vir testar novamente essa região aqui, ó, dos R$ 28,50, aí ela começa a mirar novamente, quem sabe lá na região, para vir buscar a região aqui dos R$ 25,42. Algo que me chama bastante atenção também é que desde meados do mês de junho até agora, a gente tem uma queda grande, né, uma queda irrelevante para o volume dentro da Petrobras. Então, a gente sabe, por padrão técnico, que a gente, para que tenhamos, né, movimentos consistentes de alta, a gente tem que ter aí uma entrada mais agressiva de volume. Então, isso acaba validando aí uma possibilidade da Petrobras continuar escorregando um pouquinho mais. Perfeito. David, sua pergunta para o nosso convidado de hoje. Boa tarde, um prazer estar falando contigo. Eu gostaria da análise, hoje a gente acabou de conversar com o Nils da Eleven, do setor de varejo. Qual a perspectiva, tanto de Magalu como Via? Não vou dizer Americanas, porque Americanas é um caso à parte, mas Via e Magalu, por exemplo. Americanas. Então vamos lá. Para Magazine Luiza, realmente Americanas, ela envolve muita especulação aí quanto à notícia, essa recuperação judicial e tudo mais. O cenário para mim, graficamente, ele não é tão positivo quando a gente vem para Magazine Luiza. Magazine Luiza assediando bastante, né, tentando perder aqui essa região da casa dos R$3. Então, se a gente olhar com bastante cautela aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dias tentando perder essa região. E eu até falo bastante para os meus alunos assim, na bolsa a gente tem no parâmetro gráfico basicamente o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que pode furar. Se a Magazine Luiza chegar a perder essa região aqui, ela tende a andar um pouquinho mais. Por quê? A gente acaba presenciando também que eu tenho a construção de topos cada vez em níveis inferiores. Então, isso fala para mim que os vendedores, que é quem está empurrando esse preço aqui para baixo, eles estão reagindo em patamares, eles estão aceitando vender em preços mais baixos. Então, eu tomaria um pouquinho de cuidado quando a gente fala aí para os papéis que estão relacionados ao varejo, aí a clássica, né? A clássica Magazine Luiza, e se ela perder esses 2,80, acredito que ela abra uma margem aí bem grande para vir buscar novamente o patamar lá na casa dos R$2,50, o que teoricamente já representaria aí para gente uma queda de mais de 10%, que acaba sendo uma queda muito grande. Posicionamento de uma reversão para Magazine Luiza, eu acredito que a gente só começa a ter caso ele consiga romper aí esta região aqui, ó, dos R$3,22. Então, para um olhar mais comprador, eu realmente tomaria muito cuidado com compras embaixo desses R$3,22, porque ele tende a continuar forçando aqui esses R$2,90. Perdendo isso daí, a gente pode acabar escorregando. No caso de Via, quando a gente vem aqui para Via tem basicamente, né, a Magazine Luiza e Via, elas têm quase o mesmo comportamento. Em Via, eu vejo dois patamares aqui possíveis em que a gente pode acabar tendo o preço, ele segurando um pouco. Para mim, é o patamar do R$1,84, e depois, se ele perder lá, a gente vem brincar ali no R$1,75. É uma queda que, proporcionalmente, ela seria menor do que a própria Magazine Luiza, mas, para mim, é uma queda perigosa também. Tomaria cuidado com Via, porque ela também segue ali testando essa região de fundo aqui, e ela tem todo o potencial para atingir. Se a gente olhar as últimas agressões de volume, aqui embaixo também foram, no geral, volume vendedor,
e eu tomaria bastante cuidado. Posicionamento de compra para via, eu só olharia para via ali acima dos R$ 2,05. A partir dos R$ 2 já me interessaria e ela teria um outro paredão lá na casa dos R$ 2,10. Então, também segue apontando para baixo. Só um acréscimo, se a gente olhar aqui com bastante atenção, o próprio papel de via, ele está fazendo aqui para gente um canal de baixa. Então, enquanto ele estiver aí com esse canal de baixa, eu tomaria um pouquinho de cuidado. Então, a gente consegue ver aqui, ó, esse é um canal de baixa que ele está sendo bem respeitado há um bom tempo, né? Desde meados lá do mês passado, ele está sendo respeitado. Inclusive, a gente tem um gatilho de venda se ele acaba perdendo essa mínima de hoje. Se amanhã perder essa mínima de hoje, aí passa a ficar mais interessante, mais um gatilho de venda para ele tentar vir buscar aqui essa região de mínima, né? Então, tocou aqui na região de máxima, testa mínima, volta para a máxima do canal para vir buscar novamente a região de mínima. Esse seria basicamente o meu olhar para o setor de varejo. Perfeito. Deixa eu ver se temos algum probleminha técnico. Não, agora voltou o nosso analista. Sidney, vamos terminando aqui rapidamente. Vamos para um rápido intervalo, mas voltamos com você, porque eu queria te perguntar sobre as maiores altas e baixas de hoje para essas três ações. Natura, Banco do Brasil Seguridade e Ambev. A Natura, ela vem testar aqui essa região da média de 21, que no geral ele acaba coincidindo aqui, ó, com uma região de topo que nós tivemos anteriormente, lá por volta do dia 15 de junho. É uma região de teste definitivo. Se ela ganhar esta região de máxima, aí ela já está aí, né, ferindo toda essa média aqui de 21 e ela vem buscar o próximo patamar aqui. Então, até por padrão gráfico, a gente tem um padrão aí que ele é chamado de linha penetrante. Inclusive, eu tenho a validação aqui de entrada de volume comprador. Se a gente olhar aqui embaixo na tela, a gente tem barras com agressão de volume maior. E esse volume, nos últimos 2 dias, ele está diretamente relacionado aí a uma inversão do apetite. Outro ponto interessante também é que nós tínhamos aqui a possível formação de uma bandeira de baixa e ela não foi ativada aqui nessa região. Então, nós temos esta reversão de movimento e existe um outro padrão gráfico que a gente chama aí de 9.1, que é um padrão em que ele me fala sobre reversão de tendência. Então, eu tenho essa média de 9, que é uma média curta para o padrão. Quando eu tenho aí uma reversão dessa média, a gente passa a ter um gatilho de compra na reversão aqui deste movimento. Nós tínhamos um processo de queda, reverte o movimento, testa a média de 21, é super natural que o preço ele respeite essa região, mas rompendo essa região a gente tende a ter uma continuidade do movimento de alta para buscar, como eu falei anteriormente, aí, a região dos R$17,80. Só me esqueci quais são as outras. BBSE? São Banco do Brasil Seguridade e Ambev. BBSE, vamos dar uma olhada aqui em Banco do Brasil Seguridade, mesmo processo de Natura. Até os gráficos, eles se assemelham muito. Nós temos uma inclinação da média curta. Esse candle aqui, que nós tivemos aqui no dia de ontem, no gráfico diário, a gente chama ele de doji. Ele é um candle de indefinição, porque esse pavio aqui em cima, que é essa linha aqui embaixo, ela me fala de uma defesa compradora. E a gente se olha para a composição do candle, esta linha aqui em cima, ele me fala de uma defesa vendedora. Então, eu tenho aqui uma competição muito grande entre os compradores e os vendedores. Se a gente olhar, basicamente, este candle que nós tivemos hoje aqui, que foi um candle comprador, quando ele faz esse rompimento, teoricamente, que quem acabou fazendo esse pavio aqui embaixo, que são os vendedores, eles começam a estopar suas operações comprando. E seguraram aqui na média de 21. E aí, assim como Natura, eu tenho o mesmo processo de reversão de uma tendência. Estávamos numa tendência de baixa e ele começa essa inclinação aqui, startando, rompendo este ponto aqui da máxima desse candle, eu já teria ali um processo de compra.
A diferença que eu vejo aqui no caso de Natura, para padrão gráfico, é que, ao contrário de Natura, eu não tenho a validação do volume. Então, se eu fosse entrar em uma operação comprada bem aqui, eu trabalharia com uma posição bem mais leve do que a própria Natura. A Natura ela tem um pouco mais de clareza na possibilidade de uma continuação. Então, para isso, para BBSE, seria isso. Já quando a gente vem para o gráfico diário de BBSE, aí ele já valida para mim, já com maior clareza, uma possibilidade de uma reversão e uma inclinação para cima, que é bandeira de alta, e ele pode entrar um processo de correção aqui amanhã até essa casa aqui, ó, na região dos R$ 30,50, seria uma correção saudável, mas se ele vem, toca nessa região e vem para romper a máxima de hoje, para mim já validaria aí com mais clareza uma possibilidade de compra. A reversão, ela já ficou entre ontem no fechamento do dia e hoje na abertura do nosso dia, e inclusive com cruzamento de médias aqui. Então, para mim, BBSE nos 60 minutos ele está bem mais claro aí o processo de compra do que no gráfico diário. Quando a gente vem para a Ambev ela está testando, ela acabou testando aqui nos 60 minutos. Deixa eu até começar pelo diário, porque o diário ele traz a mesma coisa. A Ambev eu também tenho uma inclinação de uma possibilidade de tendência. Só que ao contrário das duas últimas, eu ainda tenho um espaço para ser barrado aqui nesta média de 21 nos R$ 15,04. Tive uma entrada mais agressiva de volume comprador, então existe sim, confesso que para essas três, uma real possibilidade de uma continuidade para um movimento de alta para testar patamares anteriores. Até então eu vejo a Natura mais clara, BBSE com um pouco de apetite, e a Ambev ela já é um pouquinho mais arriscada, pelo menos aqui por enquanto. Inclinação dessa média de 9 aqui para cima, rompendo este ponto aqui, eu acho que eu deixaria para fazer essa compra acima dos R$ 15,12 para tentar alcançar o patamar lá dos R$ 15,64. Vindo para o gráfico de 60 minutos, outra bandeira de alta. Então ela está testando aqui, ó, essa região aqui desses topos que nós tivemos anteriormente, lá em meados do mês de julho e também aí recentemente. Então tivemos dois topos relevantes, está testando e ele deixou um doji, então aquele famoso doji aí que é um candle de defesa, né, um candle de indefinição, ganhando a máxima da penúltima hora aí, nós temos uma tendência a uma continuidade do movimento de alta. Então, para mim, ela também acaba apontando para alta, assim como as demais. Perfeito. Agora, vamos falar rapidamente, porque não temos muito mais tempo, infelizmente, temos mais 10 minutinhos, falar de Localweb, que foi a pior do dia, perdeu 3,70%, Gol 3,60% e Eneva, que caiu 2,56%. Então, Gol, Eneva e Localweb. O que você está vendo no gráfico? Vamos para começar aqui por Localweb. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Localweb não é tão legal, não. A notícia é que ela não está tão boa. Ela está testando essa região de suporte. Nós temos aqui uma região, deixa eu até trocar essa cor aqui. Nós temos essa região aqui de suporte, que foi topo lá no mês de março, que foi topo no mês de fevereiro, topo lá na região do mês de janeiro. Então, assim, é justamente aqui que ela tem que segurar. Se a Localweb ela não conseguir segurar e acabar perdendo o ponto dos R$ 6,82 amanhã, provavelmente a gente vem buscar patamares lá na casa dos R$ 5,75, R$ 5,76. E aí me chama a atenção que eu tenho totalmente uma clareza muito grande em relação a bandeiras, cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige, cai. Pode entrar uma correção, mas como que eu operaria isso daqui? Se Localweb ela entrar uma correção e não conseguir ganhar aí esses R$ 7,29, perder nesse ponto dos R$ 6,96, para mim tem uma venda clara. E essa venda, ela acaba sendo validada para mim também, com maior clareza, por conta da entrada de agressão de volume vendedor.
E, inclusive, esse volume vendedor que nós tivemos no dia de hoje, ele até sobressai aí os últimos 2 dias. E então, o que é natural que aconteça? Quando eu tenho uma queda consistente do papel, e aí eu vou tendo aí continuação, uma queda também do volume. Então, os vendedores vão diminuindo o seu apetite porque já está trazendo o papel para patamar mais baixo. Só que ao contrário deste padrão, aqui eu tenho uma elevação do apetite vendedor. Então isso me dá margem para uma continuidade do movimento de queda do papel. Então seria isso para a local web. E nos 60 minutos eu tenho mais clareza ainda dessa possibilidade de uma continuidade do movimento de baixa. Só que assim, se ele ganhar esse ponto aqui dos R$ 7,08, ele tende a fazer uma correção, quem sabe ali no 7,20. Mas se ele não perder isso daí, eu acredito que ele vem continuar apontando aqui para baixo. Vejo 2 pontos de venda, perdendo R$ 6,96 ou tocando lá na região dos R$ 7,25. As próximas são? Vamos lá, a próxima são Gol e Eneva. Gol, vamos para Gol. Deixa eu pegar aqui Gol. Gol, ela acabou escorregando um pouquinho mais hoje, então Gol aí. Isso tem um pouquinho de cara de notícia, alguma coisa do tipo, porque se a gente olha para Azul, eu tenho Azul com uma queda de 1,33%, enquanto o Gol está caindo 3,60%. No caso de Gol, se eu olhar, vamos pegar aqui o gráfico diário, tivemos já um rompimento aqui na casa dos R$ 9,64. A princípio ele está sendo aí um rompimento, hoje foi um rompimento falso, mas o que eu vejo 2 padrões aqui. Eu vejo que eu tenho um movimento de queda, entrou correção, então ele tenta já violar essa região hoje. Se ele vier amanhã testar essa região de novo, eu acredito que a gente possa sim ter continuidade. Outro fato importante que eu acabo considerando é que o corpo desse candle, vamos para a análise técnica raiz, o corpo desse candle, ele acaba engolindo o corpo do candle anterior. Isso é um padrão gráfico chamado de engolfo. Então eu tenho um engolfo de baixa, tem uma tentativa de recuperação do movimento, acaba não conseguindo fazer essa recuperação e o candle ele acaba sendo engolido aí pelo candle. O candle atual acaba engolindo o candle anterior, inclusive com um aumento de volume. Então, para mim, graficamente, eu abro margem para ter uma continuação do movimento. E se eu olhar para trás, eu só vou ter região de suporte claro aqui, lá na região ali dos 8,50, 8,60. Antes disso, eu tenho um vácuo possível entre os 9,65 e os 8,60. Então, para mim, é isso. A próxima é Eneva. A próxima é Eneva, exatamente. Eneva. Então vamos lá. Eneva, esse papel aqui ele já é um pouco mais complicado para análise técnica, tá? Por falta de clareza em padrões. Eu tenho um engolfo também. Eu tenho entrada de volume vendedor. E aí, o que a gente poderia olhar? Poderia até tentar assediar aí a possibilidade de uma venda perdendo os R$ 12,06. Só que esse papel ele tem um comportamento bem peculiar que ele vem seguindo aí o padrão, ele vem seguindo essa média de 21. Se a gente olhar aqui para minha tela, eu tenho esta linha marrom, é uma média de 21 aritmética. Então, neste caso, eu passo a olhar aí para uma possibilidade de compra ganhando estes patamares aqui, ó. Mas eu confesso que esse daqui é um papel mais delicado, tá? Esse papel aqui, ele falta um pouquinho de clareza para mim. Nos 60 minutos ele aponta para venda. Então eu tenho queda, corrige, deixa uma estrela cadente, que é este candle aqui, ó, que é a formação deste candle aqui, esse verdinho aqui, ó, nos 60 minutos, tocando na média de 21, então eu tive um start de venda aqui nos R$ 12,21. Se amanhã o papel abrir
abaixo dos 12,35, se ele abrir aí abaixo desses R$ 12,35 e vir tentar perder os 12,21, eu acredito que a gente possa ter aí uma entrada vendedora, só que vamos ter que fazer uma parcial bem curta, que está ali na casa dos 12, 11, por ali, para quem sabe tentar levar um pouquinho mais para baixo. E tomar muito cuidado, porque a neva tem uma característica muito grande dela não dar uma continuidade consistente no movimento, seja de compra ou seja de venda, e aí corre risco de tomar, como a gente fala, né, uma violinada a qualquer momento, seja aqui na região dos 12,70 ou perdendo ali a região dos R$ 12,06. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Ibovespa, com essas ações logo mais, e com certeza voltaremos a comentar o mercado junto ao Sidney Lima, analista de investimentos. Muito obrigado, Sidney. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer, muito obrigado, Sidney. Vamos para o gráfico do dia rapidamente, que temos poucos segundos. O gráfico do dia mostra as ondas de calor que estão chegando, que estão se abatendo no mundo nos últimos 6 anos, e os picos de temperaturas que foram alcançadas em vários países. Aqui no Brasil, 2020 foi o ponto mais alto, com 44,8 graus que foram registrados no país, nada em comparação com os 49,6 registrados em 2021 no Canadá e 50,7 graus registrados na Austrália. Mas o vencedor é o Paquistão. Em 2017 foram alcançados incríveis 53,7 graus no país asiático.